De volta com o programa Falando Sério, hoje recebendo a visita toda especial, eu sou fã dela, né? Da professora Virna, que vem aqui lançar, em primeira mão, o resultado da sua tese de doutorado, né? O livro Machado de Assis na imprensa do século XIX, práticas, leitores e leituras. Virna, primeiro conta pra gente a trajetória do fazer esse doutorado, né? Como foi, de que forma, você fez um sanduíche, né, lá no Rio, e conta pra gente aqui como foi a experiência. Eu entrei no doutorado, né, logo fazia 4 anos que eu estava no IF, né, que eu entrei no IFRN, e despertou esse desejo, né, de fazer doutorado. Aí eu passei para pesquisar Machado de Assis, mas outra coisa. Mas aí eu devo grande parte dessa pesquisa à doutora Socorro de Fátima Barbosa, que foi minha orientadora no doutorado. Ela foi quem despertou para esse Machado dos jornais. Ela disse, Virna, vamos ao Rio, vamos ver as fontes primárias onde Machado primeiro publicava. Que não era tão explorado o tema, né, dos jornais. Não é tão... A gente imagina que os autores publicavam livros na época, mas não, eles só publicavam em livros quando fazia sucesso nos jornais. Ah, é? Era. A vitrine para o autor eram os jornais. Eles, às vezes, começavam a colaborar para os jornais até de graça. Para poder ter fazer nome. O nome. Né? Interessante. Para ser conhecido. Depois, era que saía juntando. Isso, né? durante todo o século XIX. Durante todo o século XIX. Agora, depois que eles faziam o nome, como Machado publicou dos 9 romances de Machado, né? 5 foram em jornais e 4 foram já diretamente em livro. Por exemplo, Dom Casmurro foi diretamente em livro. Nos jornais era por parte, toda semana, era capítulos. Isso, ou no rodapé do jornal, quando era um jornal de notícias, como o Globo, por exemplo, como o Cruzeiro, jornais que não é... Ou então, assim, abrindo a parte dedicada à literatura dos jornais femininos de moda, como é esse aqui, A Estação, né? Então, era jornais de moda, tinha aquela primeira parte que vinha da França, com a moda francesa, aconselhando os tecidos que estavam sendo usados na França. Aquelas propagandas maravilhosas, que eu sou fã, aqueles desenhos, muito bacana. Aí no livro, muito bacana. Não, eu já encomendei o meu, mas os correios estão me judiando. Pronto. Aí depois que fazia sucesso, que pegava, aí eles publicavam em livros, juntavam, é tanto que muitos livros de Machado sugerem isso. Por exemplo, as coletâneas de contos, papéis avulsos. Os contos estavam soltos, estavam avulsos nas páginas dos jornais. Então, ele juntava e publicava em livro. Publicava em livro. Então, você foi, você continuou o doutorado, você passou quanto tempo lá no Rio para fazer essa pesquisa? Ou ia esporadicamente? Eu ia esporadicamente. Eu ia, por exemplo, eu ia, né, passava, digamos, a primeira vez eu passei uma semana, era de 8 da manhã a 8 da noite, dentro da Biblioteca Quando Nacional. abria e quando fechava. Às vezes eu via até aquela musiquinha que vão tocando, aquilo ficou na minha mente, né? Claro. Para abrir as portas da Biblioteca Nacional, né? E eu passava o dia lá pesquisando, que a gente não tem mais acesso aos jornais, né? Mas as coleções microfilmadas, né? Aí eu passava lá pesquisando, lendo jornal por jornal. Isso né? em que ano começasse? Comecei em setembro de 2010, né? E a minha última viagem com esse fim foi em dezembro de 2012. Então, né? 2 anos de pesquisa. 2 anos e meio, né? Mais ou menos 2 anos e meio, né? Então, eu pesquisei 54 anos da contribuição de Machado para os jornais. Toda a contribuição ou você fez um recorte no tempo? Toda a contribuição. Agora, eu não tive acesso, acho que houve uns 2 jornais que eu não tive acesso. O resto eu tive acesso a todos. Né? Mas assim, 2 jornais, 2 números ou jornais mesmo? Jornais mesmo. O Paraíba e outro que agora eu não me recordo. Não tinha no acervo lá? Não tinha no acervo. Esses 2 eu não consegui, né, ter acesso. Mas o restante também, assim, a contribuição dele não foi assim tão importante, né? Nesses jornais. 2. Mas nos outros, de 1854, do dia 3 de junho de 1854 a 1908, que foi o ano da morte, principalmente essa revista, A Estação, que teve 3 capítulos do livro são dedicados a ela, né? Que era uma revista muito importante, foi a principal revista de moda feminina, né? Que circulou aqui no Brasil.
Era uma revista que, para a época, era assim, como se fosse a internet. Como é o nome da revista? A Estação. A Estação. Era um periódico semanal? Era quinzenal. Era um periódico francês, né, que lá chamava-se La Saison, né, que circulava em 16 países simultaneamente, né, com nomes diferentes. E aqui em Portugal tinha esse nome, A Estação, né? Então, era do grupo Lamberts, que foi um grupo de editores muito importante. Sim. Eram uns belgas, né, que vieram para o Brasil e colocaram essa revista. Era uma revista que tentava passar a ideia, né, de que a moda que vinha de lá era a moda da Champs-Élysées, né? Então, realmente, as primeiras 16 páginas do periódico... Era a Cláudia dos anos 90, porque agora não tem mais agora era a Cláudia dos anos 90, então. Era a Cláudia dos anos 90, né? E era assim, como essa revista tinha influência, né, na moda no Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro. Né? É impressionante, você vê, por exemplo, os endereços na Rua do Ouvidor, na Gonçalves Dias, naquele centro do Rio, aquele centro antigo, a propaganda de lojas de roupa, de lojas de perfumes, de lojas de pó de arroz, né, de coisas femininas, tudo com o nome afrancesado. Então, devido a essa revista. Devido a essa revista e a invasão da cultura francesa no Brasil na época. Né? Até as lojas, às vezes o nome das costureiras eram daqui, era afrancesado. Francês, para ganhar importância, né? Então ela tinha duas partes, né? A parte de moda, que era do jeito que vinha da França, só era traduzida. As ilustrações feitas na Alemanha, e você imagina a dificuldade, né? Coisa, para aquela época de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias. Isso, claro, vinha de navio. Isso, vinha de navio. Chegava aqui, juntava a parte do suplemento literário, que era uma parte que era mais ou menos dirigida por Machado, né? Foi onde ele publicou Quincas Borba e grande parte dos contos dele. Onde também ele fazia propagandas de colégio para moças, né? Eles também faziam de tudo no jornal, de tudo, né? Principalmente um como Machado, que saiu, né? Machado foi o jornal foi importantíssimo para ele ir fazendo nome e fazendo carreira, né? Quem primeiro deu a mão dele foi um negro, né? Que teve muita importância na Paula Brito, que teve muita importância na história do jornalismo carioca do século XIX. Ele dirigiu uma revista chamada A Marmota Fluminense, uma revista muito famosa, que circulou na década de 50 e 60, também uma revista feminina. E ele colocou Machado aí com 14, 15 anos para trabalhar com ele, né? Machado começou a revisar texto, lançar uma poesia perdida, porque a poesia tinha pouco espaço nos jornais. Se você estava chegando, né, então você chegava pela poesia. Porque, por exemplo, estava um monte de anúncios, não cabia mais nada, então tem um poeta desconhecido, joga uma poesia naquele meio. É o famoso colar-colou. Isso, junta a propaganda de espartilho, de pó de arroz, de remédio para dor de dente. Agora eu fiquei curiosa com o fato. Essa revista, essa que era quinzenal, foi quem deu a maior visibilidade a Machado, não é isso? Não, mas Machado chegou não, ele já tinha visibilidade. Ela já entrava, porque já era consagrado. Porque eu imagino que essa revista era mais voltada para o público feminino. Mas todo escritor da época escrevia para o público feminino. Ah, tá. Porque eram as mulheres, a quantidade de leitores era mais mulheres. Por quê? Porque elas tinham tempo para ficar em casa, né? Aquela coisa toda. Principalmente ler literatura era coisa de mulher, né? A notícia o homem lia nos jornais e a parte literária, o suplemento literário era para mulheres. Era para as mulheres. O rodapé, principalmente onde vinham romances, com o formato folhetim, de onde se originou as novelas, né? Se originaram as novelas. Então, havia também a imprensa mais séria, das notícias e imprensas propriamente literárias, como a Revista Brasileira, né? Mas essa de moda, de tudo, todos os autores escreviam para ela. Alguns, quando eles tinham pretensões políticas, usavam pseudônimos, porque a imprensa feminina era considerada segunda imprensa, imprensa inferior, imprensa fútil. É tanto que ele assinava AS, né? Machado? Em alguns. Às vezes ele usava muitos nomes engraçados, como Eleazar, ele usou diversos João das Regras, né? Pseudônimos, às vezes só MA, né? Quando por exemplo, ele escreveu muito para o Jornal das Famílias com pseudônimos, porque eram aqueles contos que fugiam um pouco, né?
a estética dele, a temática dele. Tanto que é o que eu tento mostrar na minha tese. São né? duas correntes, né? O release que você mandou, são duas correntes que representam os vieses de leitura da obra de Machado de Assis. Isso. A primeira defende a ideia de que Machado pertencia a dois momentos literários, né, das duas fases da literatura, o romantismo e o realismo, e a segunda... Explica pra gente aqui, que isso é melhor você explicar. Olhar a chamada crítica canônica machadiana, né? A mais forte, que é defendida por John Gladstone, por grande parte. John Gladstone é um crítico britânico, né? Muito importante, foi quem recuperou praticamente grande parte da produção de Machado, que estava perdida nos jornais. Ele pesquisa Machado há muitos anos, né? Ele defende a ideia de que Machado, há dois Machados, Machado que escrevia segundo a estética romântica e um Machado realista, né? Influenciado pelas correntes positivistas que estavam aqui, né? Depois já no próximo ao final do século XIX, né? Nos últimos 30 anos do século XIX. Então essa é a corrente mais forte, né? Por exemplo, vai dizer que Helena é romântica, Memórias Póstumas é realista, Yaya Garcia é romântica, Quincas Borba, Dom Casmurro é realista, né? Então há essa defesa. Na minha tese eu tento bater de frente com isso, né? Depois que eu pesquisei esses anos todos, eu vi que não há dois Machado. Há um Machado que era um conhecedor profundo, né, dos leitores da época. Por quê? Porque ele assinou para vários jornais durante muito tempo. Então, por exemplo, um jornal como o Jornal das Famílias, que era dirigido por padre. A função do jornal era formar as moças para serem boas cristãs e boas donas de casa. Era etiqueta, então ele não poderia escrever de outra forma. Ele só tinha que escrever aquelas narrativas bem comportadas. Comportadíssimas. Que não podia nem sequer na narrativa um homem entrar no quarto. Nem falar no tornozelo de uma mulher. Nem podia isso. Nem com certeza. Pois precisa ver até engraçado, a moda que havia nessa revista. As mulheres não mostravam os pés. Os tornozelos jamais. De jeito nenhum, Aí é diferente do Machado, que lança Memórias Póstumas na revista brasileira, que é uma revista de crítica literária. Não era direcionada ao público mulher. Até mesmo na revista A Estação, que era um jornal francês, né? Bem mais, né? aberto do que os jornais dirigidos por padre. Então eu tento mostrar isso. Não há dois Machado. Machado poderia escrever hoje um conto de um jeito e outro para outro. Há vários Machados em um, no caso. Dependia de onde ele estava escrevendo. É mais ou menos isso? Isso, ele sabia adequar, ao perfil editorial de cada jornal. Espetacular. Por isso que é Machado, é o maior. Pois imagina você escrever uma crônica hoje para um jornal com uma tendência, amanhã um ponto para outro. Só Machado. Só Machado, eu não conseguiria nem sonho. Só Machado. Machado fez falando nisso, no próximo bloco eu vou trazer alguns desses temas para a atualidade, viu, Vina? Pronto, nós estamos vivendo um momento crucial. Isso. Eu sei que você também está acompanhando atentamente. Como estou. E eu vou trazer essa nossa discussão para o mundo de agora. Pronto. Já, não percam a Creative TV, programa Falando Sério.